Polícia descobre envio de mais de 7 milhões de reais de forma ilegal para o exterior. Hoje, 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O dinheiro foi enviado para os Estados Unidos com a ajuda de doleiros e sem passar pela Receita Federal. Os investigados podem pegar até 6 anos de prisão. Repreensão ao tráfico de drogas. Nessa outra operação, a polícia prendeu 4 traficantes e apreendeu uma adolescente que estava com drogas escondidas na vagina. 7 execuções em menos de 3 horas foram registradas em Natal e 2 cidades da região metropolitana. Em São Gonçalo do Amarante, o policial tem o carro e a casa metralhados. Desvio de recursos na construção de um conjunto habitacional está sob investigação. As casas estão cheias de rachaduras. Elas foram erguidas no conjunto Felonha, em Mossoró, com verba governamental. A Avenida Régolo Tinoco é liberada depois de 3 meses de obras para a substituição do sistema de esgoto. Novo hospital de trauma, orçado em quase 300 milhões de reais, será licitado no próximo mês. Estudantes de olho no espaço. Eles lançaram foguetes feitos de garrafa PET. O projeto, desenvolvido em uma escola pública, é um teste para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2013, e o Jornal da Tropical começa agora. Boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para colher provas do envio irregular de mais de 7 milhões de reais do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos. Essa investigação começou antes com o caso Banestado. Doleiros eram usados para enviar esse dinheiro para o exterior sem declarar à Receita Federal. Nas 5 residências e no hotel onde foram cumpridos os mandados, os policiais apreenderam diversos documentos, mídias e computadores que serão submetidos à perícia. A operação ela teve o objetivo de investigar indivíduos, pessoas físicas e jurídicas que mantinham dinheiro no exterior ou que fizeram remessa desse dinheiro para o exterior sem comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização, no caso a Receita Federal e o Banco Central. Agora, a Polícia Federal busca neste material apreendido elementos que comprovem a evasão de 4 milhões de reais. Caso sejam condenados, os investigados podem ficar presos por um período de até 6 anos. A investigação da Polícia Federal é um desdobramento da Operação Banestado, deflagrada ainda em 2001, após suspeita do envio de 30 bilhões de dólares para bancos de Nova York de forma ilegal. De acordo com o delegado regional da Polícia Federal de Combate ao Crime Organizado, Rubens França, as investigações aqui no Rio Grande do Norte iniciaram em 2007, quando a Superintendência Regional foi informada que alguns envolvidos na Operação Banestado continuavam enviando dinheiro para o exterior daqui do estado. Apesar da investigação já durar mais de 5 anos, o delegado acha pouco provável que os 4 milhões de dólares enviados sejam repatriados. Isso já não é mais possível, porque quando a gente recebeu a notícia do crime, já havíamos passado mais de 2 anos. Então, esse dinheiro, na realidade, a gente não tem mais nem convicção que ele existe. Muito provavelmente essas pessoas já se desfizeram desse dinheiro. Mas a gente tem a comprovação de que houve a manutenção desse dinheiro em contas no exterior e houve a remessa também sem a comunicação. E ainda hoje pela manhã, a Delegacia Especializada de Narcóticos cumpriu 16 mandados de busca e apreensão na capital e uma operação de combate ao tráfico de drogas. 4 pessoas foram presas e uma adolescente apreendida. Ela estava com drogas escondidas na vagina. 80 policiais civis participaram da operação deflagrada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira pela Delegacia de Narcóticos. Policiais militares e cães farejadores também participaram da ação no bairro de Nova Descoberta. Casas na rua Cláudio Honor de Andrade e travessa Cláudio Honor Figueiredo, apontadas como ponto de venda de drogas, foram revistadas. A operação Fotossíntese de combate ao tráfico de drogas na região foi desencadeada com a ajuda da população do bairro. O nosso compromisso foi que iríamos colocar a polícia na rua, iríamos fazer operações, iríamos tirar bandidos e marginais de circulação, como foi feito agora. Tiramos de circulação 5 elementos, 5 marginais. Foram presos Cássia Kelly Lopes de Oliveira, de 22 anos, que está sendo chamada de loira do crack, Francisca Lopes de Lima, de 40 anos, Arildo de Souza Duarte, de 36 anos, Carla Regina da Silva Leite, de 29 anos, e Jailson Lopes dos Santos, de 25 anos. Todos são acusados de comandar o tráfico de drogas no bairro.
Na lista das pessoas pegas pela polícia ainda está um adolescente de 17 anos. Só com a garota, a polícia encontrou 80 pedras de crack escondidas dentro da vagina. A adolescente é filha de um dos líderes do tráfico de drogas na região e que está sendo procurado pela polícia. A investigação durou 15 dias, tempo em que os policiais colheram provas da ação dos traficantes no bairro de Nova Descoberta e que resultou na expedição de 16 mandados de busca e apreensão pela Justiça. Foram presos os principais, certo? Os principais foram presos, a operação foi de êxito total, outras pessoas virão a ser presas, logicamente, e importante, mais uma vez, que a população participe e denuncie. Além dessas duas operações hoje cedo, a madrugada foi de muita violência. 7 pessoas foram assassinadas em menos de 3 horas. Os crimes aconteceram em Parnamirim, Nísia Floresta e ainda 2 bairros da capital. Até agora, nenhum dos suspeitos foi preso. O primeiro crime foi registrado por volta das 7h30 da noite, na localidade de Mazapa, em Nísia Floresta. De acordo com informações da polícia, 2 homens invadiram a casa de Paulo Francisco do Nascimento, de 31 anos, e o executaram com vários tiros. A vítima estava com a mulher e os filhos em casa. Já em Parnamirim, 2 jovens foram executados quando conversavam em frente a um bar em Rosa dos Ventos. O músico João Paulo Rodrigues Valdevino, de 21 anos, e Josemilson Lopes Dias, de 26, foram surpreendidos pelos criminosos que chegaram em um automóvel de cor prata e foram atingidos por vários tiros. Chegou, fez disparo nas costas do primeiro, do magrão, e mandou o segundo deitar. E executou o segundo cidadão, os tiros nas costas e na cabeça. O pai de uma das vítimas não sabe dizer o que pode ter motivado o crime. O jovem costumava tocar no bar nos fins de semana e não era envolvido com crimes. O rapaz que toca mais ele, o dono da banda que toca mais ele, chegou, bateu no vidro do meu carro. Aí disse: rapaz, acabei, eu vim lhe avisar que atiraram de João Paulo. Ele disse: foi. Que quando eu cheguei, que entrei, aí vi a situação. Ele caído por um lado e o outro menino caído por outro. Era amigo. Agora o que acontece? Que se isso aconteceu, eu sei que aconteceu. Foi por engano. Que o meu filho não teve envolvimento com nada. A noite de morte continuou em Natal. No bairro Cidade Nova, por volta das 9 horas da noite, 2 homens chegaram de motocicleta a um bar na rua Central e efetuaram vários disparos contra todos os que estavam no estabelecimento. 4 pessoas foram atingidas. Cícero Aprígio Reis, de 67 anos, e Bruno Ferreira Gomes, de 20, morreram no local. Um terceiro homem, não identificado, foi socorrido ao hospital, mas não resistiu. Outra pessoa foi ferida de raspão no braço. A polícia ouviu algumas testemunhas e colheu informações que poderão identificar os autores das mortes. Nós colhemos alguns dados. Eu acredito que a Polícia Civil vai chegar ao autor. Já praticamente na gíria popular está derrubado o serviço, né? O pai da vítima, ele teria perguntado já o filho se ele era viciado, ele tinha negado, perguntou se o filho tinha inimigo, o filho diria que não, mas aconteceram outras coisas dias anteriores com familiares que pode ter gerado esse homicídio. No bairro Planalto, um homem ainda sem identificação foi assassinado a golpes de faca e tiros. Ele foi encontrado por moradores da Avenida Maranata, no Planalto, caído ao lado da bicicleta. A vítima sofreu vários tiros, mas o que chamou a atenção foi o golpe de faca que ele levou no pescoço. De acordo com o perito do ITEP, por pouco o homem não foi decapitado. Essa pessoa que fez esse ferimento devia estar com muita raiva e com a vontade, talvez, de arrancar a cabeça da vítima, porque quase que realmente decapitou. E a Polícia Civil de São Gonçalo do Amarante prendeu hoje à tarde uma quadrilha de arrombadores que atuava na região. Os bandidos já vinham sendo investigados e foram detidos em uma casa abandonada no distrito de Santa Terezinha. Na ação foram apreendidas armas e eletrônicos roubados. 2 adolescentes estão entre os detidos. De acordo com os policiais, os integrantes da quadrilha são velhos conhecidos da Polícia de São Gonçalo do Amarante.
Policiais aqui de São Gonçalo do Amarante, por volta do meio-dia dessa sexta-feira, prenderam uma quadrilha composta de 5 elementos, 2 dos quais menores de idade. São várias as acusações, dentre elas, assalto a alternativos, assaltos a pessoas que residem aqui na Redondeza e, inclusive, também suspeita de homicídio. Os detalhes estão aqui na Delegacia de Polícia aqui de São Gonçalo do Amarante. Ashley, você saiu na última sexta-feira já, né, da Justiça, da Delegacia, segundo você mesmo disse, de Macaíba. Você está envolvido nessa quadrilha? Não, senhora. E você foi preso pelo quê? Trouxeram aí, senhora. Não vai nada a ver com isso, não. Você tem apenas 18 anos de idade. Já tem alguma passagem? Eu não. Nenhuma? Eu não. Também é viciado? Sou viciado em maconha. Só maconha? Só maconha. Você estava envolvido nessa prática aí de roubos e assaltos aqui na área de São Gonçalo do Amarante? Tô não. Você estuda? Estudo não. Faz o que da vida com 18 anos de idade? Só roubar mesmo? Não, roubo não. Você é menor de idade, segundo você mesmo está informando. Sua participação existe nessa questão das acusações da polícia? Não. Nenhuma? Eu vim hoje da casa da minha mãe. Quantos anos você tem? 16. Está estudando? Tava. Ou seja, está todo mundo inocente aqui, segundo eles mesmos relatam. Mas o fato é que são rapazes jovens, à exceção, né, desse outro, que já tem 27 anos, várias acusações, a polícia de parabéns aqui de São Gonçalo do Amarante. O material apreendido foi esse aqui. Uma arma branca, uma faca, possivelmente para ameaçar as vítimas, não se sabe ao certo. Né? Temos essa garruncha, que é uma arma de fabricação artesanal, que botam ar comprimido aqui dentro. Tem gente que inclusive bota biloca, para quem bem conhece, de ferro. Houve, inclusive, o registro de um homicídio, né, relativo a uma arma parecida com essa. Você que assiste pode identificar se foi abordado com essa arma por algum desses integrantes. Foram apreendidos também cartão de crédito aqui, cartão de banco, 3 aparelhos de celular. A gente vê eletroeletrônicos, como é o caso desse DVD, dessas 2 TVs e muitas outras coisas que a polícia ainda está na investigação. E aqui está o delegado Heleno Luiz, né, responsável por essa delegacia aqui de São Gonçalo. Delegado, de fato, ocorreu esses crimes todos com essa quadrilha? Exatamente. Essa quadrilha é responsável por diversos assaltos aqui à residência, certo? Assalto a transporte coletivo, as combis, viu? E a gente tem diversas reclamações, então, colocamos a nossa equipe de investigação, comandada pelo agente João Costa, e ele vinha fazendo esse trabalho, até que hoje conseguiu prender esses camaradas, certo? Que vinham fazendo todo esse tipo de assalto, tipo de criminalidade aqui na área. E o funcionário de uma padaria no bairro de Petrópolis é baleado durante uma tentativa de assalto. Mais uma vez, a ação foi cometida por adolescentes. 2 jovens foram presos momentos depois no bairro das Rocas. A tentativa de assalto aconteceu no início da noite desta quinta-feira nesta padaria, localizada na esquina das avenidas Floriano Peixoto com Manuel Dantas, em Petrópolis. Eram 7 horas da noite. Os 2 bandidos chegaram em uma motocicleta, um ficou do lado de fora, o outro veio até aqui o caixa e aguardou tranquilamente ser atendido como qualquer outro cliente. Inclusive, um homem, no momento, fazia uma compra. Ao abrir o caixa, a funcionária foi surpreendida pela voz do bandido que anunciou o assalto. Houve um princípio de tumulto. Ele disparou a arma e em seguida fugiu. O tiro acertou o ombro de um dos funcionários. Toda a cena foi gravada por esse sistema de segurança. Eu estava no escritório, fazendo meus trabalhos habituais, e vi pelas câmeras aqui um assalto. E fiquei preocupado em eles chegarem até aqui o escritório, né? Como já é comum, né? Nos assaltos anteriores, né? Ele chega até o escritório. E aí eu fiquei, né, as meninas correndo, as minhas funcionárias correndo, aquele aperreio danado. Esta não é a primeira vez que o ponto comercial sofre ação de bandidos. Em cima da mesa, vários boletins de ocorrência. Eu sofri mais de 10 assaltos já. Inclusive já deixei até de registrar BO. Porque não vejo efeito nenhum. Diante dos constantes assaltos, o comerciante já pensou em fechar a panificadora. Eu acho que todos pensam na hora, né? Mas sendo que a gente necessita, né, do trabalho, né? Aí a gente realmente tem que enfrentar, tem que continuar. Acaba de chegar aqui a informação através do sargento Soares, da Força Tática, de que os bandidos, os suspeitos, foram presos. É isso, sargento? Isso. Ambos presos, uma moto roubada apreendida, um revólver apreendido
Como houve a reação aqui do vigilante, e lá, uma das vítimas saiu do comércio, ele pensando que ia haver uma reação, se evadiu, mas o intuito deles hoje era fazer um arrastão aqui em nossa área. A arma e o veículo foram encaminhados à delegacia de plantão. Lá encontramos os 2 suspeitos. Apesar dos ferimentos nas pernas após caírem da moto durante a fuga, faziam pouco caso da situação. Não atirei ninguém não. Quem foi que atirou? Não sei não, de nada não, outros. Já o funcionário, que foi baleado na mão e no ombro, lamenta que logo os adolescentes estarão soltos, cometendo novos delitos. Segundo ele, os jovens foram violentos e que por muito pouco não perdeu a vida. Ele veio da minha cintura, veio de lavou, ele só derrubou pelo chão e o outro tirou ele. Aí eu parti para cima do outro e ele correu. Um construtor foi assaltado por 2 bandidos hoje à tarde na zona norte da capital. Ele tentou fugir e foi baleado. Depois foi socorrido e passa bem. Familiares da vítima acreditam que funcionários da construtora em que ele trabalhava tenham envolvimento com o crime. Loteamento Jardim Petrópolis. Muitas casas estão sendo construídas aqui. Só que os assaltantes ficaram sabendo disso, porque um dos construtores, que é o senhor Antônio Leite, estava chegando, colocou a sua moto Bros exatamente estacionada aqui, quando simplesmente foi abordado por 2 bandidos que chegaram de cara lavada, sem capacete, sem nada, o abordaram exatamente aqui nessa esquina. E foi exatamente em função dessa abordagem que o senhor Antônio tropeçou na tentativa de tentar escapar desse assalto e foi atingido com um disparo de arma de fogo. Aqui no local, o senhor ouviu tudo? Vi. Como é que foi, se aconteceu? O rapaz, quando chegou, saltou da moto e veio diretamente em cima do senhor e ele tentou reagir, correr, e o caba foi e atirou. Pois é, e aqui também conosco o seu Cosme, que é o irmão, né, do Antônio. Uma situação delicada, ele estava com dinheiro, inclusive, no bolso, né? Exatamente, ele tinha pego esse dinheiro para fazer o pagamento aos trabalhadores. E muitas vezes a gente já chegou a avisar ele para não fazer isso, porque a gente sabe que dinheiro hoje nós temos que deixar no banco. Os bandidos sabem até na hora que a pessoa chega com dinheiro para pagar, e isso mesmo avisado pelos próprios pessoas que constroem na área. Acredita que possa ser algum tipo de funcionário que trabalha aqui mesmo na área com ele? Informante, deve ser pessoa, não vou dizer que, mas é pessoa informante que mora aqui por perto, ou trabalha aqui com esses colegas, e avisaram e meu irmão entrou nessa. Desfecho da história. Seu Antônio foi levado para o Hospital Santa Catarina. Segundo informações da própria família, ele está passando bem. Prejuízo, R$6.000 foi quanto os bandidos conseguiram levar, além de sua moto Bros e mais um aparelho celular. Cerca de 12 a 15 mil reais foi o prejuízo, à exceção da vida, que não tem preço. E mais um policial foi alvo de atentado aqui em Natal. Pelo menos 3 homens armados invadiram a casa de um capitão da Polícia Militar no Parque dos Coqueiros e efetuaram vários disparos contra o carro do PM que estava na garagem. O crime aconteceu na madrugada de hoje e já é o 12º atentado a policial militar no estado só este ano. Segundo o presidente da Associação dos Cabos e Soldados aqui da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, no ano de 2012, 9 policiais foram assassinados. 11 deles sofreram atentados. 6 bases, juntamente com viaturas da Polícia Militar, também sofreram esses atentados. Agora, no começo já de 2013, 4 meses apenas, mais um atentado a policiais. Esse ano, 12 deles já estão confirmados. Ontem, por volta de 3 horas da madrugada, esse veículo que estava estacionado no Parque dos Coqueiros, onde reside o capitão Silva, que pertence ao 4º Batalhão da Zona Norte, teve o carro e a sua casa metralhada. A gente vê aqui, né, nesse veículo, várias marcas, né, foram utilizadas. São pistolas, são furos de pistola, possivelmente 380 ou .40, além de espingarda, né, calibre 12. O carro foi todo danificado, a polícia, né, está na ativa. O ITEP já foi no local fazer toda a vistoria, mas o susto foi grande e aqui está o capitão. Capitão, uma situação muito delicada, essa questão da violência contra os policiais aqui no nosso estado, e o senhor foi a última vítima, né? É de admirar, até porque o trabalho que nós viemos fazendo aqui na Zona Norte, um trabalho bem já de repreensão à criminalidade, e eu não esperava que isso viesse a acontecer com minha pessoa. O senhor acha que foi algum tipo de represália em função da sua parte operacional aqui nessa área? A gente não pode descartar nada, né? Vamos considerar tudo do lado tanto criminal dos bandidos, como do lado também
de policiais, ou melhor, a investigação em si é quem vai dizer, apontar aonde foi e quem foi que fez isso aí. O senhor tem alguma suspeita, assim, mais próxima, em função das ocorrências, né, dos últimos dias? Olha, já tive informações de alguns vizinhos que viram os carros passando pela rua e temos uma câmera que filmou um carro parado. Então isso aí é o decorrer das investigações que a gente vai descobrir alguma coisa. O senhor estava dentro de casa na ocasião desse atentado? Isso, estava acordado, estava assistindo um filme, na hora que houve o disparo. Mencionei até sair, mas com certeza não era o correto, mas foi tão rápido que não deu tempo a eu investir contra eles. E policiais da 2ª Delegacia de Brasília Teimosa prenderam 2 suspeitos de assaltar outro policial militar. Eles estão aqui na tentativa de prender alguns criminosos. A gente acompanha aqui com exclusividade a ação da Polícia Civil e também da Polícia Militar em Brasília Teimosa. Em outro ponto do Vietnã, a polícia tenta localizar criminosos. A gente segue aqui atrás dos policiais militares da Companhia de Turismo. Muita movimentação aqui em Brasília Teimosa. Olha, uma correria muito grande. A informação foi de que um dos bandidos que eles estavam procurando estava correndo armado aqui no Vietnã. Policiais da Rocan também na movimentação. Agora vão descer. Desceram. Vamos ver aqui. Policiais aqui armados vão abordar algumas pessoas. Já na delegacia, o resultado. Preso Elielson Barbosa, o que quer, e apreendido um adolescente de 16 anos. Ambos são apontados pela polícia de terem assaltado um policial militar, a mulher e as filhas dele nesta manhã na Praia do Meio. Segundo o PM, ele percebeu que seria assaltado. Ao estacionar, avistei esses 2 elementos e eu avisei para minha esposa, eles vão assaltar, e automaticamente eles já anunciaram o assalto e pediram tudo com muita violência, pedindo todos os pertences. Durante o assalto, os bandidos tentaram arrancar o dedo da companheira do PM para roubar a aliança. Na casa de Quequé, a polícia apreendeu facas, recuperou o celular da vítima e apreendeu outros objetos. Em uma outra residência, recuperou uma balança de precisão e maconha. Conseguimos identificar a casa que Quequé estava naquele momento, que não era a residência dele, era uma casa que ele já tinha alugada, com esse objetivo de cometer crimes e se esconder da polícia. O menor apreendido durante a entrevista assumiu o assalto sozinho. Ele não foi fazer nada não, foi pra praia tomar banho, foi só eu mesmo que roubei. Já Quequé negou as acusações. Não roubo não. Não. Mas as vítimas reconheceram você. Eu não roubo não, tô tudo aí só forjado aí. E veja a seguir, construção de casas no Alto de Pelônia, em Mossoró, está sob investigação da Polícia Federal e Ministério Público. E ainda, CEMOB e Censur começam a ação para melhorar o fluxo na Rua da Feira do Alecrim. Nós vamos contar como é essa ação e como é que vai funcionar o trânsito, porque amanhã, sábado, é dia de feira lá no bairro. Enquanto a gente não volta com essas notícias, vamos ver, são 6 horas e 37 minutos. Não sai daí, Jornal do Tropical. As obras na praia de Ponta Negra já começaram há uma semana e os comerciantes não estão nada satisfeitos com a obra. Eles até tentaram se reunir com a Prefeitura de Natal para falar sobre o projeto, mas não conseguiram. Por enquanto, Cristiano, a obra está na fase de enrocamento, que é a colocação das pedras na faixa de areia. Elas vão ajudar a evitar que outros trechos do calçadão sejam destruídos. Mas a reconstrução do calçadão, Heloísa, só vai acontecer daqui a um mês e a obra vai ser feita por outra empresa que não é a que está trabalhando agora. O cenário na praia de Ponta Negra mudou. Agora, operários, tratores e pedras compõem a paisagem. Elas fazem parte do serviço chamado de enrocamento, para proteger o calçadão da força das marés. Nesse momento agora a gente está fazendo a implantação da estrutura, né? Nos primeiros dias a gente está fazendo o recebimento de material e nesse momento agora a gente está fazendo a montagem mesmo da estrutura, aproveitando esse período de maré favorável para fazer a implantação da estrutura. Mas o procedimento divide opiniões, enquanto muita gente comemora o início das obras. Já começaram e continua que seja, vai até o fim, né? A melhora, né? Melhora, né, o aspecto, né? Outras, principalmente comerciantes, reclamam. Isso porque aos poucos as pedras vão tomando o espaço de mesas e cadeiras, diminuindo a faixa de areia. Vai ser muito difícil até do pessoal trafegar, né, do turista trafegar na praia, porque com essas pedras aí, até que mesmo no quiosque, fica difícil do turista sentar aqui com a gente. Essas pedras vão ser colocadas em uma faixa de 2 quilômetros, em direção inclusive ao Morro do Careca. A previsão é de que o enrocamento seja concluído em 5 meses.
Paralelamente ao enrocamento, em até um mês, outra empresa deve ser contratada para dar início à reconstrução do calçadão. O objetivo é você dissipar a energia das ondas, né, e proteger a praia para que seja feito depois, no segundo momento, o trabalho de recuperação da praia. A construção de casas no conjunto habitacional no Alto de Pelonha, em Mossoró, está sob investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Estadual. Há suspeita de desvio de recursos federais na obra e, por causa da falta desse dinheiro, as casas foram mal feitas e estão cheias de rachaduras. Após denúncias, o Ministério Público Estadual vai apurar se houve irregularidades na construção de um conjunto habitacional no Alto da Pelonha, em Mossoró. Várias casas, das cerca de 200 existentes no lugar, apresentam problemas. Há pouco mais de uma semana, uma delas desabou durante uma forte chuva que ocorreu na cidade. Tudo indica que ela não tinha alicerce. Quando chove, ao lado da casa, passa uma grande quantidade de água, que também atinge outras. Uma delas é a do pedreiro Lucimar de Melo. Mesmo com o muro erguido no entorno, a água invade a residência dele. O problema é mal estrutura na casa. Uma casa sem planejamento. Terreno altos e baixos. Rios que passavam durante no terreno. A dona de casa, Lúcia Janete, apresenta outro problema comum às residências do conjunto habitacional: as rachaduras na parede do banheiro, da cozinha e da sala. Ela diz que tem medo da casa desabar, mas permanece no local por não ter para onde ir. Aqui mora eu e meu filho, a gente somos desempregados, aí vai morar onde? Ninguém dorme mais de noite, fica tudo acordado, eu fico aqui em cima desse baldão, vendo a chuva passar por cima. As casas do Alto da Pelonha foram construídas entre 2009 e 2010 pelo programa Casa da Gente. Os moradores apontam várias falhas no serviço, como a falta de uma terraplanagem e o uso de material em quantidade insuficiente para garantir a segurança dos imóveis. Após as últimas chuvas, a situação de risco ficou evidenciada. A maioria das pessoas que moram no local estão com medo do que pode acontecer se continuar chovendo. Nós não podemos mais sair de casa porque estamos preocupados. Qualquer momento podemos receber uma ligação com a mesma situação. Meses depois das casas terem sido entregues, o Ministério Público Federal abriu uma investigação para saber se houve irregularidades na construção do conjunto habitacional, o que resultou num pedido de abertura de inquérito para a Polícia Federal. O inquérito foi aberto e corre em segredo, por isso as informações sobre o processo não podem ser divulgadas. E a circulação na Rua da Feira do Alecrim nas sextas deve ficar mais fácil a partir de agora. As Secretarias de Mobilidade e de Serviços Urbanos de Natal começaram hoje uma ação para melhorar o fluxo no local. Agora, os feirantes só poderão montar as barracas a partir das 7 horas da noite. Em dias de montagem das barracas na Feira do Alecrim, o trânsito nas avenidas próximas à feira era de difícil acesso. Com a interdição em um horário ainda de muito movimento, mesmo que os condutores de veículos procurassem outras alternativas, ainda sofriam com o trânsito intenso. Nas sextas-feiras, o motorista que precisava passar da Alexandrino de Alencar pela Avenida dos Caicós, era preciso, a partir das 15 horas, procurar outras alternativas devido à interdição por causa da montagem das barracas. Agora, a interdição só acontecerá a partir das 19 horas, que vai melhorar o trânsito nas proximidades da Feira do Alecrim. Agora vai facilitar muito mais. Uma hora dessa a gente já tinha Alexandrino já bastante pesado o trânsito. A gente está vendo aqui, não tem caixa cheia, o trânsito está fluindo 100%, sem nenhum transtorno, está dando resultado à operação. O inspetor-chefe da CEMOB, Carlos Eugênio, falou ainda sobre os estacionamentos na Avenida Presidente Quaresma. A equipe da CEMOB de trânsito começa a trabalhar a partir de meio-dia, toda sexta-feira, já para coibir o estacionamento, entendeu? Então, a partir desse horário, a equipe vai ficar presente em toda a Presidente Quaresma, apenas para aqueles veículos que estão estacionados, dar apenas saída, não permitindo mais estacionamento a partir do meio-dia, para poder facilitar a montagem da feira. Os motoristas ficaram satisfeitos com a ação. Muito bom, que melhora muito, né? Melhora muito o trânsito da gente aqui e o percurso ali na distância de cá, se mais melhor. Antigamente isso estava meio pesado, né? Que a gente tinha de arrodear e agora tá tudo beleza, né?
E a seguir, trânsito na Avenida Régulo Tinoco é liberado após 90 dias de espera para a troca da tubulação de esgoto. E mais, o Hospital de Trauma de Natal está com licitação prevista para o próximo mês. Hoje houve uma audiência pública para discutir esse projeto orçado em quase 300 milhões de reais e que a população de Natal, sobretudo, espera, com muita ansiedade. A gente volta já com essa notícia, agora são 6 horas e 47 minutos. Não sai? O trânsito na Avenida Régulo Tinoco, no Barro Vermelho, foi liberado hoje cedo, depois de 3 meses de obra para a troca da tubulação de esgoto. As manilhas agora são de PVC que devem evitar novos vazamentos. O custo da obra foi de R$ 370 mil. A Régulo Tinoco, que durante quase 90 dias ficou interditada para a troca de tubulação da rede de esgoto, foi liberada na manhã de hoje ao trânsito. Esse serviço, que foi realizado em toda a Régulo Tinoco, já foi concluído. E você vê que agora o trânsito flui normalmente na Régulo Tinoco. Foi um serviço em caráter preventivo e de manutenção também. Preventivo porque tinha trechos de tubulação que era em manilha cerâmica, a antiga instalada, que já estava com sua vida útil no fim e vinha apresentando problemas. Então, estava sendo gasto dinheiro com manutenção dessas tubulações e a gente resolveu, de forma preventiva, antes que viessem mais trechos a romper, fazer a substituição dela. O novo Hospital de Trauma de Natal, que deve desafogar principalmente o Valfredo Gurgel, está com a licitação prevista para o próximo mês. Hoje foi realizada uma audiência pública sobre a obra, orçada em quase 300 milhões de reais. Durante a audiência foram apresentados detalhes do projeto. O novo hospital será especializado em traumatologia adulto-infantil, ortopedia, neurologia e doenças cardiovasculares. Serão 282 leitos, mesma quantidade do Hospital Valfredo Gurgel, prometendo assim desafogar as unidades da região metropolitana. Quanto ao terreno, por enquanto, apenas uma certeza: o novo hospital será construído na zona oeste de Natal. 4 áreas já foram avaliadas, mas o governo prefere não divulgar ainda quais são essas possibilidades. A gente deve anunciar o terreno definitivo em aproximadamente 25 a 30 dias. Esses 4 terrenos que a gente tem avaliado, eles dão resposta efetiva, a empresa já fez a análise e eles dariam o mesmo tipo de resposta, mas a gente está evitando divulgar precocemente para evitar qualquer tipo de especulação. O investimento será de 294 milhões de reais. O governo optou por uma parceria público-privada. A condição é de mobilizar recursos de elevada monta, que chegam a quase 300 milhões de reais de investimentos na construção e equipamento desse hospital, para um parceiro privado que também vai operar esse hospital por um período de 20 anos. As obras serão divididas em 2 etapas. A primeira com prazo de conclusão de 12 meses após a assinatura da ordem de serviço. Mas como a licitação está prevista para maio, fica difícil prometer que a primeira fase fique pronta a tempo da Copa em 2014. Ele vai contar com 2 blocos cirúrgicos, com 54 leitos de observação, com 10 leitos de reanimação clínica, tá certo? E 15 leitos de hospital-dia. Então, essa primeira, e mais os serviços de tomografia, de raio-x, de diagnose e de laboratórios, além da concepção também da primeira, toda a fase, que é o bloco F, que é a parte de facilities de todo o hospital, a parte de grupos geradores, de tratamento de água. Então, essa parte aí já entra em funcionamento em 2014, já gerando um impacto significativo na assistência da traumatortopedia no estado, e 12 meses após a conclusão dessa primeira fase, aí o hospital como um todo estará concluído. E a seguir você confere: futebol, América vence o Ji-Paraná e passa para a próxima fase da Copa do Brasil. E ainda, alunos de Escola Municipal de Natal colocam em prática os conceitos de ciências para lançar foguetes. Agora são 6 horas e 54 minutos. Fique com a gente, João. Voltamos falando de futebol. A América venceu o jogo contra o Ji-Paraná por 1-0. O Alvirrubro passa para a próxima fase quando enfrenta o Atlético Paranaense. Mesmo apenas um empate da classificação, pela torcida, era preciso vencer o Ji-Paraná. E o América até tentava alcançar o gol. Quando não pecava nos próprios erros, encontrava Diego pelo caminho. O goleiro crescia a cada tentativa rubra.
uma parede no gol do Ji-Paraná. Até que o árbitro marca pênalti. Seria mais fácil vencer o goleiro Diego, se bem que não foi tão fácil assim. Na cobrança de Netinho, a bola vai na trave e no rebote, Thiago Adam abre o placar e garante a vitória. América 1, Ji-Paraná 0. E o Santa Cruz perdeu ontem por 2-1 para o CSA de Alagoas. Agora vamos mudar de assunto, né? Porque alunos da Escola Municipal Antônio Severiano, no conjunto Pirangi, tiveram hoje uma aula diferente. Eles colocaram em prática conceitos de ciências para lançar foguetes. Essa aula experimental, Cristiano, serve como um teste para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Cerca de 100 crianças, 100 alunos dessa Escola Municipal de Natal vão participar pela primeira vez. Foi assim a tarde inteira hoje em um terreno do conjunto Pirangi. Cerca de 100 alunos do ensino fundamental de uma experiência única. Divididos em duplas, os estudantes colocaram em prática o que estudam desde o início do ano. Quando a gente coloca ele na bomba de encher o pneu, o ar comprimido entra por aqui e faz com que a força do empuxo lance ele, impulsione ele. A gente vai juntando as coisas e vai aprendendo mais. E até porque tem, aí a gente tem várias aulas práticas. Aí a gente já foi para vários lugares já para poder estudar melhor, saber as coisas. O lançamento dos foguetes, feitos de garrafa PET, papelão e fita isolante, faz parte da preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A prova vai ser realizada no próximo dia 10 e é a primeira vez que a Escola Municipal Antônio Severiano participa da avaliação. Fruto do trabalho, que a gente vê um projeto faz tempo, mas isso aí, graças a Deus, o nosso foguete conseguiu voar uma meta bem esperada. A ação também é multidisciplinar. Participaram da aula experimental professores de ciências, matemática e geografia. A ideia também é fazer com que, através da produção e lançamento dos foguetes, os alunos assimilem alguns princípios básicos da física. Quando a gente traz o aluno para a prática, que ele vivencia, certamente ele não vai esquecer, ele vai vivenciar aquele conteúdo que poderia ser bem difícil dele entender na teoria, e na prática, ele fazendo, ele vai ver que é muito mais fácil entender como é que funciona o empuxo, o que é a terceira lei de Newton, coisas de física, conteúdo de matemática, de física, de química, de biologia, que poderia ser bem difícil para ele, com certeza vai ser bem mais fácil. E não deixa de ser uma forma lúdica de passar o conhecimento, né, Com Luísa? certeza, né, Cristiano? Não é todo mundo que pode dizer que já teve a oportunidade de lançar um foguete, né? Esses meninos estão tendo e estão aprendendo como é que isso acontece na vida real. Pois é. O Jornal da Tropical fica por aqui, mas nossa equipe de jornalismo continua de plantão e você pode ter novas informações a qualquer momento. A gente volta a se ver na próxima segunda-feira, às 6h15 da noite. Uma boa noite para você e um excelente final de semana. Muito obrigada pela sua companhia e até segunda-feira.